Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que pode impactar a vida de muitos consumidores: o cancelamento de contratos de timeshare. Essa modalidade de contrato tem se tornado cada vez mais comum no mercado de turismo e hospedagem, mas é importante entender como ela funciona e quais são os direitos dos consumidores quando surge a necessidade de cancelamento. O que é um contrato de timeshare? Primeiramente, o que é um contrato de timeshare? Em termos simples, trata-se de uma modalidade de propriedade compartilhada. Isso significa que o consumidor adquire o direito de utilizar um imóvel, geralmente voltado para lazer, durante um período específico do ano, em vez de comprar a propriedade de forma integral. O consumidor compra o direito de usá-la em regime de rodízio com outros proprietários. Os contratos de timeshare são comuns em empreendimentos turísticos, como resorts e clubes de férias, onde os consumidores pagam uma taxa inicial e, em muitos casos, taxas periódicas para a manutenção do imóvel. Como funciona o timeshare? Agora, vamos entender como funciona essa modalidade. Existem diferentes modelos de timeshare. O modelo de semana fixa, por exemplo, permite que o consumidor utilize o imóvel em uma semana específica todo ano. Já o modelo de semana flutuante oferece mais flexibilidade, permitindo que o consumidor escolha a semana de uso, dependendo da disponibilidade. E por último, temos o modelo de pontos, onde o consumidor compra pontos que podem ser usados para reservar hospedagem em diferentes épocas do ano ou até em outros locais da rede. Embora o timeshare possa parecer uma boa solução para quem deseja viajar, muitos consumidores enfrentam dificuldades, como altas taxas de manutenção, falta de transparência e dificuldades para cancelar o contrato quando necessário. O cancelamento do contrato de timeshare. Agora, vamos falar sobre o que realmente interessa: o cancelamento do contrato de timeshare. Esse pode ser um processo complicado, pois muitas vezes as empresas colocam obstáculos para que o consumidor consiga rescindir o contrato. Porém, é importante lembrar que o consumidor tem o direito de cancelar o contrato. Existem duas maneiras de fazer isso: por meio de uma notificação extrajudicial ou através de uma ação judicial. A notificação extrajudicial é um procedimento mais simples, onde o consumidor formaliza sua intenção de cancelar o contrato e envia uma solicitação diretamente à empresa responsável. De acordo com o artigo 178 do Código Civil, o prazo para solicitar o cancelamento é de 4 anos a partir da data de assinatura do contrato. Durante esse período, o consumidor pode alegar motivos como arrependimento, descumprimento de cláusulas contratuais ou insatisfação com o serviço. A notificação extrajudicial é uma maneira prática de resolver o problema. Muitas empresas acabam aceitando o cancelamento mediante o pagamento de uma taxa de rescisão ou multa contratual, desde que o procedimento seja feito corretamente e dentro do prazo. Entretanto, é fundamental que o consumidor tome cuidado ao redigir essa notificação. É recomendável contar com a ajuda de um advogado para garantir que todos os direitos sejam preservados e que não ocorram surpresas com multas abusivas. Agora, se a notificação extrajudicial não funcionar, o próximo passo é a ação judicial. Esta é uma medida mais eficaz para garantir os direitos do consumidor, especialmente quando a empresa se recusa a cancelar o contrato ou se existem cláusulas abusivas. A ação judicial pode ser necessária em casos como vendas emocionais, onde técnicas de vendas agressivas são utilizadas, ou em situações de descumprimento de obrigações, como a manutenção do imóvel. Assim, a ação judicial torna-se um caminho mais seguro para o consumidor. Multa por cancelamento de contrato de timeshare.
Uma questão importante que surge durante o cancelamento de contratos de timeshare é a aplicação de multas. Muitas vezes, o contrato prevê uma multa para quem deseja cancelar antes do prazo estabelecido. É preciso saber que a cobrança de multa é permitida desde que esteja claramente especificada no contrato e que não seja abusiva. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, uma multa razoável não deve ultrapassar 10% do valor devido pelo consumidor. Se a multa for considerada excessiva, é possível questionar judicialmente a sua validade. O consumidor pode buscar a ajuda de órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou até mesmo entrar com uma ação judicial para pedir a revisão dessa cláusula. Além das multas, alguns contratos também prevêem a cobrança de uma taxa de cancelamento. Essa taxa é justificada pelas empresas como um custo administrativo. Assim como com as multas, essa taxa não pode ser abusiva e deve estar claramente definida no contrato. O consumidor tem o direito de contestar essa cobrança se a considerar injusta. O que acontece se eu não pagar a multa ou a taxa de cancelamento? Agora, se o consumidor decidir não pagar a multa ou a taxa, a empresa pode tomar algumas medidas legais, como cobranças extrajudiciais ou até mesmo uma ação judicial de cobrança. Nesse caso, o consumidor terá a oportunidade de se defender, alegando que os valores são abusivos, se for o caso. É fundamental lembrar que o consumidor tem o direito de contestar qualquer cobrança que considere indevida. Se o contrato não for claro quanto às condições de cancelamento, é possível pedir a revisão judicial do contrato. Em resumo, o cancelamento de um contrato de timeshare pode ser realizado por meio de notificação extrajudicial ou ação judicial, dependendo da situação. A notificação extrajudicial é um caminho mais simples e rápido, enquanto a ação judicial é a medida mais eficaz para garantir os direitos do consumidor. Lembre-se, é permitido cobrar multas e taxas, desde que essas cobranças estejam previstas em contrato e não sejam abusivas. O consumidor tem o direito de questionar qualquer valor que considere injusto e pode buscar apoio nos órgãos de defesa do consumidor. Se você está enfrentando dificuldades para cancelar um contrato de timeshare ou acredita que os valores cobrados são abusivos, não hesite em procurar orientação jurídica. Garantir que seus direitos sejam respeitados é fundamental. Obrigado por assistir e até a próxima.